Chega uma hora, galera, que a gente percebe, né, quantas pessoas aí estão desempregadas, né? Eu lembro daquela música do Gonzaguinha, né? Sem o trabalho, o homem não tem honra e sem a sua honra se morre e se mata. É a situação do povo brasileiro hoje. Pessoas há mais de um ano, outras há mais de 2 anos desempregadas, em depressão, né? E parece que a pessoa quando está desempregada, parece que ela fica como uma pessoa leprosa, né? Porque até os amigos que deveriam estar tentando lhe ajudar, né? Te dar dicas de trabalho, as pessoas elas se afastam. Isso é uma verdade, né? Eu sei que às vezes as pessoas têm tantos problemas que não conseguem compreender a fragilidade das outras. Mas ainda bem que a gente tem a palavra de Deus. É nesse momento que a gente tem que se apegar à palavra. Por quê, gente? Porque Deus, ele abre porta onde não tem. Ele tem essa capacidade de ver o seu sofrimento, né? Verificar dentro do seu coração as suas emoções, verificar o que você está passando e confiar na sua oração. Muitas vezes a pessoa ela abre o coração para Deus, né? Ela ora a Deus, ela sente aquele alívio que a oração traz. Né? Aquilo ali é uma resposta de Deus, que está compreendendo a sua situação. Né? E ali começam a surgir uma espécie, depois daquilo ali, uma espécie de dúvida, quando a situação se coloca. Né? Todo dia você vendo o alimento faltando, às vezes a pessoa nem o alimento do cachorro tem um dinheiro para comprar. Essa é a realidade, né? O que mais nos dói é ver essa política corrupta e essa sujeirada toda, ninguém preocupado com a sua situação. Então somente Deus tem essa preocupação e o homem tem que passar a entender que ele depende de Deus. Às vezes a gente chega numa situação na vida que Deus quer mostrar para a gente que quando a gente precisa dele, ele está disposto a responder às nossas orações. Tem gente que não entende isso, né? Precisa dar uma freada na vida, né? Você pode perceber a mulher do fluxo, ela perdeu tudo nas mãos dos médicos. Todo o seu dinheiro, ela ia de mal a pior. Ela padeceu. As pessoas que tentaram curar ela não resolveram o problema. Cada dia ela estava pior. E um dia ela botou no coração dela, não se sabe se ela sai sozinha de casa, ou sem o apoio de ninguém, ou se ela foi abandonada por todos, mas ela colocou no coração em tocar na orla de Jesus. É com esse pensamento que a gente nos arremete em oração ao nosso Deus. É com essa atitude. Porque Jesus disse, a tua fé te salvou. Quando ele pergunta quem me tocou, ela confessa, né? E ele diz, a tua fé te salvou. Quando ela colocou a esperança dela em Deus, quando ela colocou os propósitos todo em Deus, toda a sua expectativa, toda a sua esperança, toda a sua certeza em Deus, veio a resposta. Jesus quer ensinar, e nos ensina através da vida dessa mulher, né, que é desconhecido o seu nome, que quando você coloca a fé, a coisa funciona. Certa vez, Jesus orou por um homem e a visão desse homem tornou, mas ficou meio turva. Jesus ora por ele e diz assim, vês alguma coisa? E ele diz, vejo tudo como árvore, homens como árvore. E Jesus ora novamente e tudo volta a funcionar, a visão dele volta a funcionar. Aparentemente, uma cura em 2 etapas, aparentemente curou os olhos e também o cérebro, não sei. Mas o que Jesus está nos ensinando é que a maneira com que ele faz as coisas é diferente. Jesus pode cuspir, fazer lama e passar nos olhos do cego, mandar ele se lavar, ele pode fazer as coisas
de maneiras diferentes. Pode fazer a coisa aos poucos, mas ele faz. Ele está fazendo. Então, muitas vezes você ora e quer a resposta rápida. Antes de você orar, você tem que ter você tem que entender isso. Deus já está te acompanhando, ele já está olhando a sua trajetória. Quando o filho pródigo volta para Deus, para o pai já está correndo para lhe abraçar. Deus está vendo você. Ele sabe como você pensa. Ele sabe que iniciativa você vai tomar, que ação você vai tomar, e ele já tem as bênçãos preparadas. Mas ele quer que a gente entenda que quando a gente necessitar de alguém, a gente tem que buscar ele. Porque pode chegar uma época em nossa vida, por exemplo, uma época do anticristo, que tudo que diz respeito a Deus vai ser destruído. Bíblia, todo tipo de adoração a Deus. Em que você vai se apegar? A única coisa que não pode arrancar de você é a fé. Exatamente por isso que Jesus fala da fé. A fé sem obras é inoperante, é morta. Deus, ele pode... uma coisa, você entende uma coisa. Muita gente buscou Jesus por cura, por cura de outras pessoas, por cura do filho. Jesus fez. Ele nem se importou com os pecados dessas pessoas. Você pode ver os 10 leprosos. Jesus ficou triste porque eles não voltaram, mas ele fez. Ele fez a cura, mesmo ele sabendo que aqueles 9 não iriam voltar. Mas ele não quer fazer sua cura. Ele quer mostrar a vida eterna. Ele quer mostrar o Espírito Santo. Ele quer revelar o Pai. Jesus se manifestou para destruir o pecado no homem. Para destruir o pecado. Você tem uma vocação, você tem um chamado. Toda pessoa que é chamada por Deus, ela passa a ter uma vocação celestial. Você é eleito. Então, as pessoas às vezes vêm para a igreja, buscam a Deus, e Ele é recompensador dos que o buscam, e ficam pensando que Deus vai ser tipo um gênio da lâmpada mágica, que sempre quando ela precisar, Ele vai estar ali. Sim, Ele sempre vai estar ali. Mas Ele não quer só te dar migalhas, não. Agradou ao Pai nos dar aos pequeninos, o reino de Deus. Ele tem muita coisa boa, mas as pessoas querem... Tipo assim, tem gente que vem à igreja, recebe a bênção e volta para o mundo. Foi o caso dos 9 leprosos. Um só que voltou para louvar a Deus. A lepra era uma coisa incurável. Nem se preocuparam em levar a cura para aqueles outros que ficaram no leprosário lá na cidade dos leprosos, onde eles moravam. Nem se preocupou em entender o porquê que ele foi curado. E aquele que volta, Jesus diz, a tua fé... Jesus mostrou para ele o caminho é a fé. Os outros foram embora sem entender o que aconteceu. Só se preocuparam-se em pegar a documentação que restabelecia eles, que o sacerdote... Jesus disse, vai mostrar ao sacerdote. Eles pela fé foram, e quando eles iam foram curados. Eles não podiam se mostrar ao sacerdote sem cura, então pela fé, quando eles pegaram a palavra de Jesus e foram, a lepra caiu, eles foram curados. Então você percebe que eles só estavam preocupados em voltar para a sua família, Tudo bem, eles estavam felizes pela cura e tal, mas e Jesus? E aquele que curou eles? E aqueles que ficaram lá leprosos ainda? Será que eles não podiam arrastar Jesus até lá, onde os amigos dele, a outra família... Você não sabe quantos anos aqueles 10 leprosos estavam leprosos. Imagina 20 anos você vivendo em uma outra sociedade só de gente leprosa. Você tem amigos ali. Você tem uma outra família. Se a sua família não ficou leprosa, ela viveu afastado de você 20 anos, mas você criou outra família 20 anos no lugar onde leprosos viviam, na cidade dos leprosos, Imagina. Aí você foi curado, quer dizer, você esqueceu todo aquele passado e agora vai voltar 20 anos depois para aquela sua família, que já deve ter outra família, Muitos devem ter se decepcionado. Chegou em casa, a mulher já tinha outro.
20 anos, não sabe, não se sabe, a história não conta quantos anos, mas possivelmente muitos anos leproso. Quando no tanque lá, onde havia um coxo lá que reclamava que ninguém jogava ele na água para ser curado pelo anjo lá, que agitava as águas, ele estava 38 anos enfermo. Imagina um cara leproso. Então, gente, fé, ela tem que estar. Jesus, ele nos ensina sobre fé para nos conectar com Ele. Ele quer ter essa conexão com a humanidade, porque ele morreu para nos dar a eternidade. Ele disse: tudo que me pedir eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus está trabalhando para que você glorifique a Deus com a sua vida, para que a obra dele na cruz tenha um efeito máximo. O Pai trabalha até agora e eu também. Ele quer que o Pai seja glorificado em todas as vidas e não quer que o diabo tenha glória nenhuma na tua vida. Porque quem morreu por você foi Jesus. Mas o diabo que tem sido o pai de muita gente aqui na Terra. Você pode perceber no século que vivemos, as pessoas casadas, elas já não respeitam mais nada. Você está passando de mão dada com a sua esposa na rua, os outros estão te olhando. As pessoas não respeitam. As pessoas querem satisfazer seus desejos. E onde fica Deus na vida delas? Somente naquele momento em que o ônibus passa em frente à igreja, as pessoas fazem o sinal da cruz. Elas querem dar a migalha de tempo. Tipo assim, fazer uma coisa para dizer que fez. Só para não dizer que não guardou, não reservou nada para Deus. Aí faz dar aquela migalha achando que o sinal da cruz vai resolver todos os problemas da vida dela. E aquela oração que se faz quando o avião está caindo ou quando a van está quase batendo, né? Se você pega a van de Campo Grande, principalmente as que você paga no Rio Card, a van vem toda esculhambada, né? Aí você vem até Santa Cruz no desespero terrível, com medo de morrer, porque os caras vêm voado e você fica ali, irmão, pedindo perdão por todos os pecados, porque se você morrer ali, quem não está com Jesus não adianta, vai estar fazendo uma coisa em vão, porque não anda a sua vida com Jesus, não tem a sua vida com Jesus. É por causa daqueles minutinhos ali que uma oração interesseira, né, que você quer a proteção para não ir para o inferno, Deus vai ouvir você? Não é assim que funciona. A tua vida tem que ser uma trajetória com Cristo. Você tem erro, você tem pecados, mas em todo momento Deus conhece teu coração, que você está lutando. O pecado vem, você às vezes cai, às vezes você levanta, você está lutando. E isso é o que a Bíblia ensina, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Você está guerreando contra ela. É uma guerra, e numa guerra você se fere, você sofre, você cai, você se levanta, você se machuca, você se fere. É uma batalha espiritual. Entendeu? Mas no fundo, no teu coração, Deus sabe que você tem buscado servi-lo. Você tem lutado. Você às vezes cai, mas Ele sabe isso. Então, mas só que tem pessoas que nunca lutam. E essas pessoas são as pessoas que não são cristãs, elas nunca lutam para estar com Deus. Elas vivem os desejos da carne. A natureza adâmica predomina. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. São duas naturezas totalmente diferentes. A natureza adâmica, né? E a natureza que Deus gera no cristão, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, seu intercessor, seu ajudador. Você é selado com a marca da promessa, propriedade particular, tirado do império das trevas para o reino do Filho, Colossenses 1,13. É uma passagem muito importante vocês refletirem sobre isso. E agora, o que se resume a nossa vida? 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para Ele. E quantas vezes o nosso coração quer viver para nós mesmos? Quantas são as vezes? Então a gente tem que levar cativo todo o pensamento a Cristo. Isso é muito difícil. Porque você tem vontade, porque às vezes você se pega escrevendo besteira, perdendo tempo com bobeira. O Espírito Santo vai te mostrando onde está o erro, onde está a fraqueza. Ele vai te dando habilidades para lidar com a situação, né? De forma que você tenha domínio próprio.
do que você pode fazer, de quanto tempo você pode dedicar a uma coisa, e você também entender se aquilo está tomando a sua vida. Isso são tudo obras do Espírito Santo. Domínio próprio, mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, longanimidade, são tudo frutos que o Espírito Santo está fazendo. E quem não está com Jesus está perdendo essa oportunidade, né, de ter graça aos olhos de Deus. Porque se você começar a refletir, e quando você lê a Bíblia e você vê a história de Cristo, dá vontade de você ser como Jesus. Só que o dia a dia te faz perder esse foco. Imagina você acordar e pensar, não sei que você não é Jesus, mas você pensar, eu sou Jesus. Hoje eu sou Jesus, ou seja, eu vou viver como Jesus. Como Jesus. Você sabe que você não é Jesus, mas eu vou viver como Jesus. Você vai enfrentar desafios, você tem uma natureza totalmente diferente. Jesus não tinha uma esposa, né? Jesus também não tinha sogra, né? Quem perturbava ele devia ser a sogra de Pedro, que ele curou. Mas Jesus não tinha sogra, mas ele tinha uma vida diferente da nossa, mas nós temos uma vida diferente, mas nós temos o Espírito Santo que nos faz pensar em ser como Jesus. A vida de Jesus é a beleza da vida do cristão. Você olhar para a vida de Jesus e copiar essa vida, você está copiando o que é perfeito. Né? Deus é amor, Deus é perfeito. Você está copiando a expressão exata de Deus. E isso tem que ser um atrativo para a vida das pessoas. Porque é essa caminhada de buscar essa perfeição que vai tirando muitas coisas ruins da nossa vida. A fraqueza espiritual, a depressão, tudo vai caindo por terra. O medo do futuro, o medo de estar sozinho no mundo, o medo de você não ser alguém, um monte de desafios sentimentais que o ser humano tem caem por terra quando ele reflete no espelho a imagem de Cristo. Quando ele olha, Cristo diz, eu vou ser como Jesus. E você tem um amigo, você tem pessoas que te cercam, eu vou ser Jesus na vida delas. Eu vou ter a amizade delas como Jesus teria uma amizade comigo. É isso que a igreja deveria estar ensinando. É isso que deveria ser o sermão da igreja, a reflexão da igreja. Ser parecido com Cristo. Não corrente para poder você prosperar. Você quer casa própria? Você quer carro? Não. Não estou falando que você não pode orar pela prosperidade. Eu estou falando que com Cristo você tem tudo. Tudo o que diz respeito à vida. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que você tem que buscar para que tudo na sua vida venha a contribuir, a colaborar, todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é amar a Deus. As coisas só contribuem para o bem quando você ama a Deus. E amar a Deus é amar o caminho, é amar a Jesus, é amar a cruz que você tem que carregar para você poder seguir a Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho que nos é revelada. Que Jesus é a expressão exata de Deus, de como é o modelo de comportamento que Deus quer que nós tenhamos. Não para se diferenciar, para dizer que é melhor do que os outros, não para ficar, às vezes eu vejo pastores que quando estão pregando pulam, e Jesus tinha todo o poder e não dava uma quicada, não dava um salto. Em nenhuma vez o discípulo diz que Jesus saía quicando e pregando. Jesus tranquilamente se sentava no barco, conversava com todo domínio. Aí você vê o pastor pulando de lá para cá e quicando. Eu acho isso uma palhaçada, né? Eu acho que o homem mais santo, cheio do Espírito Santo, o homem que está acima do Espírito Santo, que o Espírito Santo glorifica, né? Que é Jesus Cristo, totalmente perfeito, não dava uma quicada, não dava um pulo, não tinha unção de riso, não tinha nada. Simplesmente ele tinha palavras que invadiam o coração do homem e quebrava o coração de pedra. É assim que nós vemos depois Pedro, nós vemos depois os Paulo, vemos os outros discípulos pregando com o mesmo amor, com a mesma carisma,
com a mesma humildade, com a mesma mansidão, com o mesmo respeito. É isso que... E aí eu vejo, por que esses pastores pulam tanto? Às vezes a mensagem não é nem tão boa assim para estarem quicando. E mesmo que fosse, você não é uma bola de ping-pong para ficar pulando na igreja. Isso escandaliza, porque a pessoa que de fora que vê acha uma bobeira, uma palhaçada. Então, pregue a palavra tranquilamente. A palavra é uma coisa simples, pura, tratável. Todo mundo que quer buscar uma notoriedade, uma diferença, sempre está querendo alguma coisa a mais que não tem nada a ver com o Evangelho.